Já rodei 60 mil quilômetros nesses 10 meses, visitei mais de 200 cidades. E no início da campanha, eu chegava numa cidade e eu ia falar para 3 pessoas. Ia para outra cidade, falava para 5. Onde você falava? Na praça? Não. Na casa deles, na igreja? Chamava os empresários. Eu sempre tive muito contato com CDL, com associação comercial, mas você chegava lá, você via na cara das pessoas assim, susto. Esse sujeito que sempre foi lojista como eu, querer ser candidato a governador, e será começa já alto, né? Já começa governador. Comecei governador. Eu não fui cargo político, né? Eu não fui nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem nada. Então você via que as pessoas ficavam meio assustadas. Mas aonde você falava, as pessoas falavam, não, é isso que precisa. Eu não prometi nada. Eu chegava e falei, eu acredito em trabalho sério, é em ética, é em método de trabalho. E foi crescendo. E trabalhando muito. Eu ia na CDL, eu ia numa rádio que aceitava que eu desse entrevista. Muitas fecharam as portas, porque tem muitas rádios ligadas a grupos políticos tradicionais. Total, quase Falavam, todas. não, esse aí não vamos atender de jeito nenhum. Mas, como no interior do estado, de certa maneira, eu já era conhecido, porque abri 450 lojas, são 450 imóveis que eu tive contato. Funcionário 10, 12, 15 em cada loja. Aí você multiplica. 8 mil, né, que você chegou a ter. 8 mil. 8 mil pessoas que têm família, isso aí. Exato. Então foi multiplicando. E com esse trabalho e com as viagens, foi crescendo. E no último mês aí o crescimento foi lá em cima. Uma regra que me ajudou muito foi que, pela regra eleitoral, determinava que somente poderia participar de debate candidatos que tinham, acho que acima de 10% de intenção de votos. Uhum. E eu estava com 6 ou com 7. E a Globo falou, não, essa regra é exigência eleitoral, eu vou pôr uma regra aqui de 5%. Foi algo assim, eu estava com 6. Entendi. Aí eu fui para o debate. E lá no debate, eu falei, a minha proposta é essa, era diferente de todos, porque todos que estavam lá eram os mesmos políticos de sempre. E agora eu sou político, mas eu tenho ideias muito diferentes dessa política que, na verdade, muitas vezes é uma politicagem que nós sabemos que é a privatização do Estado no Brasil. Sim. Eu tenho visto que muitas categorias, muitos políticos, não gosto de generalizar, tem muita gente boa, competente, honesta, mas tem aqueles que acham que o Estado existe para atendê-los. É como se eles fossem dono do Estado. Vocês são donos aqui do negócio de vocês, mas o Estado é de todos, é dos 210 milhões de brasileiros. Sim, o Estado é o nosso sócio também nesse empreendimento aqui. Só nos lucros, né? Só nos lucros. Se você tiver prejuízo, ele vem Pau te no meu ajudar? cu. Não vem te ajudar de jeito E nenhum. me dificulta ter os lucros também. E como é que tu encontrou Minas Gerais, cara? Eu encontrei o Estado arruinado, o Estado falido. Eu estive ali mas o que é arruinado e falido? Vou te dar um exemplo. Na minha campanha, se você entrar lá no meu Instagram, lá para julho de 18, que eu estava em campanha, eu tive numa cidade que chama Tabuleiro, uma cidade pequenininha, que tem uma unidade de saúde. Passei lá na porta na campanha, tinha uma placa enorme escrito lá assim, estamos fechados, porque o governo do estado de Minas não repassa aqui para a cidade os recursos da saúde há 10 meses. Puta. Eu assumi o estado nessa situação. Isso que aconteceu em Tabuleiro, aconteceu em diversas outras cidades do estado. Fechar o único posto de saúde da cidade porque o estado não repassava. Sabe uma coisa que aconteceu em Minas Gerais? Que assim, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar do Brasil. Descontaram de 240 mil funcionários públicos do Estado o empréstimo consignado, esse que o banco oferece para pagar em 2 anos, em 5 anos, etc. O governo descontou, você recebe 5 mil, foi lá e descontou R$500, que é a sua prestação. E, em vez de pagar para o banco, colocou no bolso.
Amanhã, o seu nome foi para o SPC e para o Serasa, ficou sujo. Aconteceu isso com 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais em 2017 e 2018. Caralho. Descontava do salário o empréstimo e não pagava os bancos. Caralho, que absurdo. Eu assumi nessa situação. É crime essa porra? Por mim é crime. Agora, quem fez isso, até hoje, não respondeu a nada. Aí vocês têm de perguntar a eles. Eu não sou advogado, Entendi. não sou juiz. Mas e como que você... Como que é? Pô, como que você controla essa máquina? Que botões você aperta no governo? Então, mas deixa eu te falar ainda, né? Até o último dia de 2018, que foi o último governo, eles falavam que iriam pagar o 13º. Chegou dia 1º, eu tomei posse, tinha uma folha de quase 4 bilhões já atrasada para poder pagar, que era o 13º. 4 bi? 4 bi, que é mais ou menos a folha do Estado de Minas. E mais 500 desses empréstimos consignados. E mais 32 bilhões de restos a pagar. Nossa Senhora. Então a situação caótica. Outro detalhe muito importante. Imagina, chega lá, mano, desisto, aí, não tô caralho. fora. Não, era para desistir. E lá nós não tivemos aquilo que eles chamam de fase de transição, porque o último governo se negou a abrir os dados para nós. Nós só vimos o tamanho da bomba, começamos a ver o tamanho da bomba no dia 2 de janeiro. Porque o que eles forneceram para nós é o que está no portal da transparência para qualquer cidadão. Mas as prefeituras recebem uma parte do ICMS, do IPVA, que todo cidadão paga, tem ainda Fundeb. Esses repasses, o governo de Minas, que antes da nossa gestão estava totalmente quebrado, não parou de fazer para as prefeituras, queriam quebrar as prefeituras também. De propósito. Não sei se de propósito ou assim, eu vou salvar o meu aqui, mesmo que eu esteja pegando o que não é meu, entendeu? Alguma coisa assim. Eu assumi lá na primeira semana com rebelião de prefeito, porque lá em Minas teve prefeito que renunciou ao cargo, teve prefeito que adoeceu por causa dessa situação. Pensa bem se administrar uma prefeitura sem dinheiro. Eu estou mais resguardado, não bate cidadão na porta da minha casa, mas de prefeito, principalmente cidade pequena, o sujeito bate lá, ó, o posto de saúde está fechado, da cidade, como é que eu vou fazer? Então os prefeitos começaram a ficar doentes, teve prefeito até que suicidou em Minas Gerais, teve isso lá. Então foi uma situação assim de calamidade que o Estado viveu. O salário do funcionário público, ele não sabia que se ia receber dia 15, dia 20, dia 25, prometia, eu vou te pagar dia 25, chegava dia 25 não pagava. Ah, não, vai ser dia 28, chegava dia 28 não pagava, aí ia pagar, sabe-se lá que dia. Então, foi um Estado que caiu totalmente em descrédito. Eu assumi desse jeito. Mas vocês aqui sabem, e todo mundo que é empresário sabe, que a receita para qualquer negócio, qualquer gestão dar certo é qual? Gastar menos do que ganha. Isso daí na vida. É o básico, né? O primeiro ponto. É o básico do básico. Conseguimos reduzir mais de 50 mil cargos. Quantas empresas no Brasil têm 50 mil funcionários? Porra! Umas Mas- 5 Zema. Tem que ser uma puta empresa pra ter isso Acho aí. que é os Correios, um ou outro bancão aí deve ter isso, não é? Acho que nem a Petrobras tem. Mais de 50 mil cargos. Tinha contrato lá de aluguel de carro, que nós renovamos, caiu 90% o valor. Tem condição? Caralho. Isso daí... Você vê que era coisa de má fé. Coisa de má fé. Isso que eu coisa de má ia fé. dizer. Eu ia dizer que é meio foda tu me responder isso, mas, porra, isso não é má gestão, isso é má fé. Com certeza. Então, assim, a gente vê que as ferramentas de controle no Brasil, Minas talvez não seja diferente, não funcionam tão bem. Porque o que fizeram lá era para ter colocado para fora quem fez isso há muito tempo. E ele ficou lá até o último dia, entende? Arrasou com o Estado. Foi uma gestão ou na maior incompetência possível, ou então criminosa. Ou uma mescla das duas coisas. O que dá a entender é isso. Mas, depois de 2 anos e meio,
em agosto desse ano, depois de 6 anos, nós colocamos a folha em dia. O funcionário público de Minas Gerais ficou 6 anos sendo desrespeitado, recebendo o salário atrasado. E nós sabemos que muita gente tem um cartão de crédito que vence dia 10, precisa ter aquele dinheiro ali, que precisa ter o dinheiro do aluguel, o dinheiro da mensalidade escolar, mas ele não tinha o dinheiro na data certa. Colocamos em agosto em dia. E vou aproveitar que nós estamos aqui até para dar uma notícia boa também. Depois de 6 anos, nós vamos passar a pagar o 13º em dia também. Está decidido. Ainda não tinha falado. Hoje é que eu conversei à tarde com o secretário da Fazenda, ele falou, ó, pode... Como que você fez isso, mano? Além de ter cortado 50 mil cargos, que deve ter uma enxugada legal, imagino que não foi só isso. Não. Eu falo que o que nós fizemos lá, ô Monark, é a mesma coisa que alguém que trabalha aqui com você ter o salário reduzido pela metade. Sei que você não vai fazer isso não, que você é um sujeito do bem. Mas vamos dizer que ele ganhe 5 mil e passa a ganhar 2.500. E mesmo ganhando a metade, ele melhora a comida que ele põe na mesa da casa dele, que ele melhora a educação que ele dá para os filhos, que ele melhora a manutenção que ele dá na casa, no jardim. O que o meu secretariado está fazendo é isso. Eles têm, hoje, um orçamento que é a metade do que o último governo tinha e estão fazendo muito mais. Mas por quê? Porque são competentes. No Brasil, infelizmente, nós sempre tivemos essa prática de levar para ser ministro, secretário, deputado, que não é da área. Lá em Minas já teve secretário de saúde que nunca trabalhou em hospital, não é médico nem enfermeiro. Mas é apadrinhado político de alguém poderoso. É. O que eu fiz lá foi um secretariado que foi selecionado por uma empresa de recursos humanos aqui de São Paulo, inclusive. Que empresa foi essa? ESEC. Legal. Uma empresa ESEC, que é especialista em recursos humanos, e eu levei 12 secretários top, vamos dizer assim. Se nós queremos ganhar uma Copa do Mundo, quem que nós vamos colocar na seleção brasileira? Só os melhores. Tem que ser os melhores, sim. não é? É todo mundo de Minas que você colocou? Tem gente de todo lugar. E fomos criticados por isso também. O Porque melhor candidato era do Rio de Janeiro. Ah, olha que absurdo, estão trazendo gente do Rio de Janeiro para trabalhar em Minas. Ué, eu preciso é consertar o Estado. É claro. Não é isso? Sim. Independente da origem da pessoa, né? Sim, sim. É legal ter mineiros cuidando de Minas. A maioria é mineiro, Sim, sim, é. sim. O presidente da CEMIG é paulista. A imprensa local ficou muito contrariada, muita gente ficou contrariada. O melhor candidato era de São Paulo. Você concorda? Eu acho que tem que ganhar um cara mais competente, A independente. CEMIG só melhorou nesse período. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Eram 21 secretarias também. Reduzimos para 12 e todos o estado da arte em desempenho aí. Então, é um time bom que faz as coisas acontecerem.